Let me give you a piece of advice. Be honest, open your mind to the new. This can and will change the way you see English. At last, we've met. As no doubt you've guessed, I'm teacher André Rosa. It is an honor to have you here. Please sit, relax, and take out all of the distractions around you. I imagine that right now you're feeling a little bit lost. I can feel it from here. You have that look of a person who has accepted the way of being like learning English. But you're expecting to be awakened to a new world because you need to take control of the way you communicate with native speakers. And I know exactly how you feel. I know exactly what you mean because I've been there. I've been you. I know why you're here because you know something that you can't explain. Something that you feel. You felt it while you were studying English. There's something wrong with the way you've been practicing listening and pronunciation. That could be better and easier, and you know it. It is like a ghost talking to you on your mind, and it's that feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Do you know what it is? Yes, it is exactly how to improve your listening and pronunciation. Verbal communication is around us 24/7. When you're in a meeting, during a conference call, or on a phone call with a business partner. It also happens while you're in a bar with a native speaker, trying to order food in a restaurant, trying to solve a problem over the phone. You can feel it when you travel abroad, when you watch a movie, when you listen to music, or when you're learning a new word that you cannot figure out how to write it, because English spelling and pronunciation has nothing to do with Portuguese. Pronunciation and listening has been neglected by other teachers and other schools. Unfortunately, no one can be told how to improve their listening. You have to see for yourself. This is your last chance. After this, there's no turning back. If you take the blue pill, you're gonna wake up in your bed and believe whatever you want. If you take the red pill, you will see a new world that no other teacher has ever shown you. Remember, all I'm offering you here is the truth. Nothing but the truth. So now, click on the one that you want. Great, come with me. And congratulations on choosing to learn a new way to understand native speakers, because you know, if you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. Bem-vindos à semana do Listen Better, Speak Better. Welcome, my dear students. How are you all doing? Let me stop sharing here. Hello there, how are you all doing? Welcome to the week, a semana do Listen Better, Speak Better, o evento Listen Better, Speak Better. Porque você já sabe, if you listen better, you speak better, and if you speak better, you listen better. Bem-vindos a todos, bem-vindo Clara Piquet, bem-vindo Carmen, boa noite já, né, quase aqui nos Estados Unidos. Bem-vindo Wilson, Gabriel, todos, Dani Jan, bem-vindos aí, sejam muito bem-vindos ao evento. Lândia, muitíssimo obrigado por estarem aqui presentes. Bem, quando vocês chegaram, quando vocês souberam aqui do evento Listen Better, Speak Better, uma das coisas principais do evento Listen Better, Speak Better era você vai aprender uma nova forma de como você melhorar o seu listening in English, né? Deixa eu trocar aqui agora, eu não preciso mais disso. Passar agora para forma mais normal. Tudo bom, pessoal? Bem, então, quando vocês vieram aqui, vocês vieram para exatamente aprender como você entender melhor um nativo, como você passar a entender um listening melhor, né? Porque a maioria das vezes, quando você tem... só um minutinho.
Quando você tem um listening, quando você vai conversar com um gringo, você tem um problema de comunicação. Como eu faço para me comunicar com esse gringo? Né? Como eu faço para entender o que ele está falando e eu manter essa comunicação? Alguns alunos quando chegam para mim, eles falam assim, teacher, eu quero aprender a falar inglês. Daí eu falo assim, então você veio para a pessoa errada. Porque eu quero te ensinar a se comunicar em inglês. E se comunicar é uma mão de duas vias. Você precisa... desculpa, eu estava olhando para baixo, me avisem. Você precisa fazer o quê? Muito importante. Você precisa se comunicar. Você precisa, quando você tem uma comunicação, você tem duas pessoas, uma que fala e a outra que ouve, né? E essa posição se inverte, elas vão se invertendo conforme a conversa. De tempo em tempo elas vão se invertendo. E isso é se comunicar. E é isso, por isso, uma das razões que você tem que melhorar o seu listening, tá? Então, deixa eu só passar aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Só um momento. Então tá. E onde nós usamos o inglês para nos comunicar? Então, nós usamos o inglês para nos comunicar numa reunião. Muitíssimo importante, uma reunião de negócios. Muitas vezes você precisa transmitir uma mensagem e você consegue muito bem transmitir essa mensagem, mas o que acontece? Daí você não consegue entender as perguntas, você não consegue entender os comentários, ou você não consegue fazer o quê? Entregar essa solução de uma forma correta. Ou muitas vezes o próprio interlocutor, um gringo, não consegue te entender devido a não entender a sua palavra. Quem nunca passou por aquela coisa? O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com isso? Então, muitas vezes isso acontece, tá? Outra coisa, e aí, de quem que é a culpa? Eu já falo inglês, já tenho uma boa gramática, já tenho um bom vocabulário, mas, André, eu não consigo entender um gringo falando. De quem é a culpa, então? É sua? Não. A culpa o grande vilão de tudo isso é a forma que você foi ensinado inglês até hoje, tá? Não que esteja totalmente errado, não, mas está faltando uma parte que é tão importante, mas tão importante, que acaba não deixando você se tornar fluente, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Isso aconteceu comigo, né? Vocês vão ver essas histórias aqui e eu vou te contar certinho como tudo aconteceu. Outra coisa, muitas vezes tem alunos que chegam para mim com um nível avançado. Eles têm que fazer uma prova de TOEFL, eles têm que fazer alguma certificação, e daí eles chegam aqui, eles têm um super vocabulário, uma super gramática, conseguem compreender tudo, trabalham em empresas grandes também algumas vezes, e daí na hora de se comunicar e ouvir um gringo, eles falam, André, eu não entendo nada, né? Vocês vão ouvir também sobre o Leônidas, vocês vão conhecer o Léo Macedo, um aluno meu que ele passou por isso quando ele veio se encontrar comigo. Ele falou assim, André, eu preciso resolver um grande problema. Eu consigo fazer o quê? Chegar numa apresentação, fazer uma mega apresentação, todo mundo me entende, mas na hora que aparece uma pergunta, eu tenho que ter a minha secretária para traduzir para mim. E isso acontece com várias pessoas, tá? Então, deixa eu começar aqui. Então, primeiramente, bem-vindos a todos. E eu vou começar com algumas orientações muito importantes aqui, né? The Students Orientation. Deixa eu só colocar aqui. A apresentação. Tá? Então, tá. Students Orientation. Por que Students Orientation? Vocês já são meus alunos. Vocês vão sair daqui com uma quantidade de informação tão grande, porque eu vou ensinar várias estratégias, não somente as estratégias, como eu vou dar exercícios. E uma relação aluno-professor é quando você faz o quê? Ele aprender. E vocês vão aprender muito. Vocês hoje, por exemplo, vocês vão aprender sobre 5 estratégias e também vão aprender muito sobre a pronúncia do ED, que é uma coisa que, assim, é o segundo maior problema para os brasileiros em termos de comunicação.
sempre esse é um grande problema, tá? Então vamos lá. Primeiramente, Students Orientation, tá? Só um minuto. Primeiramente, elimine as distrações, tá? Eliminar as distrações, como assim, André? Tire o seu celular da mão, tá? Não preste atenção lá, não fique ali navegando no Instagram, no Facebook. Tenha, assim, 100% do seu foco aqui. Por quê? Você vai ter informações importantíssimas que vão mostrar para você como você transformar. Então, atenção aqui nas aulas. Outra coisa, celular, se possível, colocar no silencioso e de ponta cabeça. Normalmente, quando ele está de cabeça para cima, você vê uma mensagenzinha ali e acaba se distraindo. Segundo, papel e caneta na mão. Você tendo papel e caneta na mão, você vai poder tirar, anotar tudo que vai ser ensinado aqui, tá? Para quem é esse treinamento, André? Esse treinamento aqui foi feito para quem? Para quem está nos níveis intermediário, upper intermediate, pré-avançado, avançado, tá? Por quê? Ele vai ter um grande número, uma grande quantidade de vocabulário que vocês já conhecem e também vai falar sobre gramática já, entendeu? E eu vou mostrar várias coisas que vão fazer você se tornar mais fluente utilizando essas coisas. Mas quem está no básico, ou pré-intermediário, ou não tem certeza, fica aqui. Porque todas as informações vão ser tão válidas, porque você vai levar isso daqui para o resto da sua vida. E você vai conseguir utilizar ele de uma forma ou outra. Vocês vão ver que vocês vão sair dessa aula já uma quantidade de informação que vocês vão poder colocar essas informações em uso imediatamente, tá? Então, fica aí comigo. Outra coisa. Alguma coisa acontecendo que eu não estou conseguindo. Material de apoio. Amanhã vocês irão receber o material de apoio lá no grupo do WhatsApp, tá? O que é o material de apoio? É um PDF onde você vai ter um resumo das aulas, assim como os exercícios para vocês praticarem. Então isso vai ser bem legal para quem gosta de praticar o que aprendeu, vai ajudar muito a vocês. Deixa eu tentar aqui colocar o meu celular para funcionar de novo, porque eu não sei o que está acontecendo. Tá, não está funcionando. Participe, participação. Como vai funcionar a participação de vocês aqui? Primeiramente, eu quero que vocês estejam aí bem animados. Meu, tá cansado? Dá uma esticada, dá uma relaxada, tá? Puxa aí, que vocês vão ter várias coisas para de informação aqui. Participe. Outra coisa, para quem está usando o Zoom aqui, para quem já conhece o Zoom, vocês sabem que vocês podem levantar a mão para fazer perguntas, mas eu vou falar o momento que vocês vão poder fazer essas perguntas. Então, para evitar isso, eu quero que vocês façam o quê? No momento que vocês tiverem uma dúvida, uma pergunta, digitem aí no chat, tá? Porque daí a gente vai poder depois voltar e dar uma olhadinha nessas perguntas. Também tem uma pessoa que está me ajudando aqui para fazer esse evento ficar mais interessante ainda, tá? Outra coisa, a hora que estejam preparados para isso. Como mais que você pode participar? Você pode participar também lá no WhatsApp, depois, quando a gente abrir, fazendo perguntas por lá também. Então, participe do evento ativamente, tá ok? Próximo. Poste perguntas aqui, como eu já falei. Aproveite para postar essas perguntas. Então, vamos lá. Da onde surgiu a ideia do nome Listen Better, Speak Better? Por quê? Se você ouvir melhor, você vai falar melhor. E se você falar melhor, você vai ouvir melhor. Essa é a primordial, é a coisa primordial em relação a esse curso. Então, gente, espera aí só um minutinho. Qual o objetivo da semana Listen Better, Speak Better? Dar um caminho muito claro para melhorar o seu listening e o seu speaking. Então, esse daqui é o primordial daqui. Você vai sair daqui melhorando o seu listening. Vai poder falar muito mais. E isso em 4 aulas. Por que em 4 aulas, André? Tem muita informação. Eu não conseguiria dar essa informação somente em um dia. Agora, eu preciso também que você faça uma coisa. Participe dessas 4 aulas intensamente. Então,
É igual assistir a uma série do Netflix. É como se fosse um seriado. São 4 episódios. Esses 4 episódios vão ser muito importantes. Não adianta você pular um episódio, porque você vai ficar meio perdido. Tá? Você vai perder informações importantes aí. Então, participe disso daí, dessa forma. Então, assista até o fim, acompanhe até o fim. No final, nós temos exercícios para vocês praticarem, uma aula completa, como hoje é do ED. E isso vai ser muito, mas muito legal para vocês, tá? Então, fique aí conosco, tá? E o que vai ser dito nessas 4 aulas, André? Então, primeiramente, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os 5 pilares fundamentais para entender nativos mais rapidamente, ou as 5 estratégias, tá? E nós vamos falar também quais são os vilões que não te deixam entender os nativos. E também o exercício do ED. Amanhã, nós vamos falar sobre os grandes mitos sobre melhorar o seu listening. Então, assim, mitos que muitas pessoas a gente acaba acreditando e acabam se tornando crenças limitantes. Elas te limitam a ver a pronúncia e o listening de uma forma diferente. Mas isso não é devido a você, porque foi todo o que é falado no Brasil, principalmente, da forma de aprender inglês, tá? E também nós vamos falar sobre os fatores responsáveis por você não se tornar fluente. Isso tudo amanhã. Na aula 13, nós vamos falar sobre o linking words. Vocês vão estar acostumados a ver eu fazer esse sinal aqui muitas vezes, tá? Os linking words é uma das coisas principais para você melhorar o listening, tá? Ele funciona como mágica. No momento que você aprende ele, você vai levar ele para o resto da vida. Toda hora que você fizer um listening que você não entender alguma coisa, você vai falar assim, será que tem um linking word aqui? E daí, a hora que você fala assim, tem. E daí você vai falar assim, então agora deixa eu praticar esse linking group. Você vai ver, é muito, muito, muito legal. E também é o artifício que falta para você entender qualquer nativo. E por último, as 3 características de quem é fluente, tá? Então eu vou dar uma lista de características que vão te ajudar a melhorar sua fluência muito, muito facilmente, tá? E o porquê eu posso te ajudar a alcançar essa fluência e também como, tá? Perfeito. Então essas daí são as 4 aulas, espero que vocês gostem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí vocês estão vendo o André, né? Vou tirar um pouquinho aqui o sharing de vocês. Então agora eu vou contar um pouquinho da história do André. Como ele veio a se tornar professor de inglês e o porquê ele passou, que tanto ele passou nessa vida para se tornar professor de inglês e falar que a pronúncia é uma forma tão perfeita de aprender inglês, tá? Então, primeiramente, quando eu comecei a minha vida, né, eu era professor eu trabalhava como técnico e mecânico de precisão e comecei a me formar em engenharia mecatrônica. Foram uns momentos muito interessantes da minha vida. Quem pensa fala assim, André, como assim? Você era quase um engenheiro e foi ser professor de inglês. Isso mesmo. Por quê? Naquela época, quando eu trabalhava com isto, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi uma oportunidade dentro do CCA, que era onde eu dava aula naquela época, a ter muito mais turmas e ganhar muito mais do que como engenheiro. Então, você sabe, todo mundo vai fazer isso. E daí eu agarrei com mãos, assim, garras e unhas, peguei essa oportunidade e fui atrás dela. Falei, deixa eu aproveitar, né? E aproveitei mesmo. Fui lá, comecei a ganhar bem, só que daí chegou um momento que aconteceu uma coisa. Eu estava pegando turmas mais de níveis menores. Eu chegava até o intermediário. E daí um dia veio o diretor da escola e falou assim, André, eu preciso de uma coisa sua. Eu preciso que você melhore o seu inglês. Eu sei que você já terminou aqui o curso com a gente, você já é professor. E agora você consegue imaginar um professor ouvir isso de um diretor? Né? Você pensando que você está indo tão bem, daí de repente ele fala isso. Daí eu falei assim, mas o que eu preciso melhorar? Então, você precisa melhorar o seu inglês. E daí todo mundo falava que você precisa melhorar seu inglês. E daí aconteceu aquela coisa que deve acontecer com todos os alunos. Então eu preciso melhorar meu vocabulário e minha gramática.
E daí tá, falei, então vou procurar um outro curso. E daí fiquei naquela, será que eu faço um curso aqui? Será que eu começo a ouvir mais filmes e músicas, tentando copiar? Será que eu vou atrás de alguns livros, começar a estudar livros e melhorar o meu vocabulário e a gramática? E até que apareceu a oportunidade, eu vi e falei assim, gente, eu preciso sair daqui e estudar fora. Eu preciso fazer isso fora do país. E foi daí que eu decidi e fui, fiz a loucura, comprei a passagem antes mesmo de ter um passaporte, que eu nem passaporte eu tinha. Eu comprei, sim, a passagem e depois eu corri atrás do passaporte e fui para Londres, tá? Chegando em Londres, a primeira coisa que aconteceu, não sei se aconteceu com a Carmen, com a Clara, chegar no país e começar a ouvir o inglês e de repente você falar assim, sorry pelo vocabulário, what the fuck? O que ele disse? Nossa senhora, né? Meu Deus. E eu vou falar o pior. Eu era professor de inglês. Já tinha avançado. Então, como assim um professor de inglês chega no país e fala assim, e eu vou falar a parte pior. Foi a primeira pessoa que eu conheci. Foi no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto, pisei lá, fui falar com o cara da alfândega e ele perguntou assim, can I see your passport? E eu assim, oi? Can I see your passport? E eu assim, daí vem aquela frase do brasileiro, né? Todo brasileiro fala, can I speak slowly, please? Né? E daí ele falou de novo e eu continuei não entendendo. Ele me pegou e falou assim, meu passport. Eu assim, passport. Daí entreguei. E daí já foi a primeira decepção. Cheguei e já não consegui nem entender uma frase simples como can I see your passport? E daí eu falei assim, meu, tá bom, vamos lá. Fui pro hotel que eu ia ficar. Cheguei lá. ah, não conseguia me comunicar bem. Comecei as aulas e, deixando a história mais curta, né? Fui para lá para fazer um curso de proficiência numa escola de inglês lá. Comecei a ir para a escola, aí veio a segunda decepção. Professor de inglês no Brasil, avançado, e daí o que acontece? Eles me botam no intermediário. Eu assim, oi? Como assim no intermediário? Por que eu estou no intermediário? André, você tem uma gramática ótima, você tem um vocabulário maravilhoso, mas você tem um problema. Seu listening está horrível. Você tira uma nota muito ruim no seu listening. Então não adianta. Você vai ter que voltar para praticar mais o listening, né? E eu falei assim, então tá, então voltamos para intermediário mesmo, fazendo o curso para tirar o teste do avançado. Eles conseguiram modular, então eu voltei praticamente o listening no intermediário, mas mantiveram eu como avançado na gramática e no speaking, e na gramática. E daí eu fui treinar. Treina listening, conhece britânico, vai conversar com essas pessoas, até que um dia, e a gente sempre trocando de professor, né? Um belo de um dia, eu não saí no sábado, fiquei em casa, e um amigo me liga e fala assim, André, what did you do last night? Eu assim, I stayed at home and I watched TV. Bem no brasileiro, bem puxando ED, e no telefone. Vocês sabem muito bem. Quem nunca passou por essa de falar com uma pessoa ao telefone e falar assim, gente, o que essa pessoa está falando? E daí eu falei assim, I stayed at home and I watched TV. Ele olhou, ele falou assim, André, sorry, I didn't get it. Daí que é pior. Porque daí o brasileiro vem, talha o ED mais forte ainda. I stayed at home and I watched TV. E eu assim, como assim? Ele, André, não te entendi. I stayed at home and I watched TV. Sorry, André. Eu tô entendendo. I stay at home and what you did TV. Ou seja, eu fiquei em casa e o que você fez TV. Ou seja, a frase traduzindo para ele, mesmo para ele, não fazia sentido.
E daí eu falei mais umas vezes e a gente conseguiu se comunicar. No outro dia, cheguei muito decepcionado com essa frase, cheguei para o meu professor e falei para ele, olha, eu não consigo entender o americano, o britânico, eles não conseguem me entender, isso está me frustrando muito, eu sou professor de inglês. E daí ele falou assim, André, você tem um grande problema, o seu listening não melhora por um motivo. Você continua aprendendo as palavras com a pronúncia do português. Você tem uma grande interferência do português. O português está te interferindo. Você está lendo as palavras pensando que é português. Você está falando com a mesma entonação do português, a mesma velocidade do português. Você tem que melhorar isso. E eu falei assim, tá, e aí? Como eu melhoro isso? Ele falou assim, tem um curso de pronúncia e fonética aqui no Cambridge University College. Vai lá, é um curso de somente 2 meses que você vai ver. Você vai melhorar, isso vai mudar a sua vida. E foi aí que eu fui lá conhecer, entrei lá no curso, e logo na primeira semana que eu comecei a fazer o curso, eu já vi uma diferença muito grande no jeito e na forma de ouvir as pessoas. Primeiramente porque eu aprendi a pronunciar o ED. Foi muito exercício, foram 3 dias de prática do ED, que eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei. E que é exatamente por isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. E daí, começou, parece que deu um pop no meu ouvido. Parece que daí as coisas começaram a se conectar, as palavras começaram a se conectar, e eu comecei a me sentir muito mais confiante para chegar e conversar com as pessoas. Eu comecei a me sentir muito mais confiante de conseguir pedir uma coisa no restaurante, de conhecer o novo britânico, ir a bares, conhecer pessoas, trabalhar em relação ao meu trabalho também. Então, e no final de 2 meses, aquilo tinha mudado de uma forma tão grande que daí eu falei, gente, perfeito. Então, quer dizer, me formei em fonética e em pronúncia na Cambridge University College, voltei para o Brasil, continuei dando aula no CCAA, porque essa daí era uma das regras lá da minha volta. Voltei, continuei dando aula e daí depois eu passei a ser o dono da minha própria escola. Eu montei uma escola in company. Então, eu tinha 25 professores para trabalhando para mim, para escolas como Johnson Johnson, Accenture, Trends, Engenharia, Volks. Então, eu mandava todos esses professores. E daí, depois, e todas elas ensinando tanto business people, a maioria das vezes, assim como expatriados, ensinando eles ao português. E aqui fica uma coisa bem interessante. O ensino do português. Quando eu ensinava português, a primeira coisa que eu fazia com os alunos era, sabe aquela aulinha que você tinha quando você começou a aprender português? C mais A é K. P mais A é pá, capa. Quando você ouve esses 2 sons, K, pá, você consegue escrever. E daí eu ensinei britânico, americano, húngaro, alemão, e todos eles, devido a aprenderem a pronúncia, como que formam, eles conseguiam muito mais rápido entender o português. E isso eu acredito que é a mesma coisa que tem que ser feito no inglês, tá? E depois abri a escola, abri uma empresa de headhunting para professores online, tá? Então isso daí foi uma coisa. Então foi isso que ajudou a melhorar uma coisa, o meu listening. Mas isso tudo fez eu aprender 2 coisas muito importantíssimas. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, ou seja, tentar só aprender gramática, só vocabulário, e não tentar melhorar a sua pronúncia e como você ouve, você nunca vai chegar a uma fluência. Que era o que estava acontecendo comigo. Eu estava fazendo as mesmas coisas e não estava chegando a lugar nenhum. Tá? Outra coisa, eu descobri que se eu tivesse aprendido sobre pronúncia e fonética logo no começo dos meus estudos, nossa, a quantidade de tempo que eu teria economizado é
incrível. Por quê? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem se colocar no meu lugar? Eu era professor de inglês, eu já estava no avançado. Eu tive que reaprender todo o vocabulário que foi me ensinado nesses anos todos. Tudo que eu já conhecia, reaprendê-los. Eles viraram vícios de linguagem. Entendeu? Eles viraram uma forma que não deixava eu me comunicar e ser fluente. E do momento que eu fiz essa viradinha de chave, eu aprendi a ser fluente. Tá? Mas por quê? Os professores, eles não ensinam no Brasil uma coisa que eu também não ensinava como professor. Que era o quê? Aprender através da pronúncia como você ter autonomia de fazer o listening. Se você aprender as técnicas, quando você estiver fazendo um listening e você falar, não entendi essa palavra, e você vê que é uma palavra que você conhece, você vai ter autonomia de se autocorrigir. Você não vai ter que ficar perguntando assim, mas professor, como que fala essa palavra? Professor, me corrige. Professor. Daí o professor fala assim, mas não é assim. Daí você tenta de outro jeito. Continua não sendo assim. Fala assim. Daí você fala de outro jeito, mas parece que é a mesma coisa. E daqui a pouco, 2 segundos depois, você vira as costas e você já não lembra mais como você falou. Agora, se você aprender como fazer isso, você vai gravar, você vai poder ir lá, chegar e verificar como aprender a palavra nova sozinho, sem a ajuda do professor. Talvez só com a ajuda de um dicionário ou ouvindo a palavra, tá? Outra coisa, nunca te ensinaram a decifrar o inglês. O que seria decifrar o inglês, André? Decifrar o inglês falam assim, André, os americanos, os britânicos, eles falam muito rápido. Parece que eles falam até alemão algumas vezes, né? E daí você tem que aprender o quê? A destrinchar tudo isso. Tá? Destrinchar. Então a gente chama de decifrar o inglês falado. E daí não te ensinaram isso. Mas algumas vezes tem alguns professores que até ensinam. Talvez alguns de vocês tenham falado. Eu já aprendi um pouquinho sobre pronúncia e só que tem um problema. Não te deram exercícios o suficiente e nem autonomia de procurar esses exercícios para você conseguir praticar e tirar esse vício de linguagem. Ou melhor dizendo, para quem ainda está aprendendo, aprender como formam os sons. Lembra que eu falei do C mais A é K? Em português, se você aprender que O mais U mais G mais H e mais T é OT, você vai aprender que passado de by é bought, passado de bring é brought, passado de fight é fought. E daí você vai pegar, você vai lá e vai falar assim, simples assim? E toda vez que você ouvir esses sons, você vai conseguir escrever. Então, quer dizer, você vai passar a ouvir muito mais fácil o inglês, tá? E vai também fazer outra coisa, vai tirar a interferência do português. Você vai começar a criar, como você vai começar a repetir esses sons, você vai aprender a pronunciar corretamente, né? Eu já vou dar uma dica aqui. O brasileiro fala aqui, ó. Tá? Toda vez que o brasileiro fala, a nossa vocalização é aqui. A gente fala pelo nariz, não, chão, né? E o americano, ele fala aqui. Ok? Ugly. Ugly. Não fala ugly. Fala ugly. É aqui embaixo, nessa parte. Ou seja, a voz dele sai daqui, não daqui. Daí você começa a fazer o quê? A criar a sua persona, o seu persona americana, com som de americano, sem querer. Totalmente automático. E daí você vai ser melhor entendido, tá? E você vai conseguir fazer o quê? Aprendi a palavra certa. Legal. Aprendi ela, o que vai acontecer se eu pronuncio ela correta? Eu ouço correto. E se eu ouço correto, eu falo correto. Então, isso é onde se baseia o Listen Better, Speak Better. Tá? E também, você vai parar de falar que nem um robô. Você vai ter o quê? Você vai conseguir colocar os seus sentimentos. Você vai aprender o que a gente chama a musicalidade, que também é diferente. Onde o brasileiro, a gente fala tudo corrido. O brasileiro, a gente fala tudo corrido. Olha como eu falo. O brasileiro, a gente fala tudo corrido.
tá? E o britânico, o americano, eles têm... Lembra quando alguém fala assim, nossa, os britânicos têm uma batata na boca? Porque parece que eles param na palavra. Meu britânico já sumiu depois de ter ficado morado aqui, mas tipo, how have you been? How have you been? Eles colocam assim, parece uns saltinhos da língua, como que é o português de Portugal. Então você vai parar de falar de robô, você vai começar a ter essa musicalidade. E também você tem aquela coisa, você vai poder praticar a fluência. Ou seja, quando você fala assim, em vez de você chegar numa escola ou chegar com um professor que o professor fala só assim para você, repeat, e deve ser repeat. Mas está errado, repeat. Só que se você já sabe isso, ele não vai precisar mais te explicar. Você já vai ver os seus defeitos e vai falar, é aqui que está o meu defeito. Corrigir. Perfeito? Tá? Então tá, deixa eu colocar aqui o que alguns estudiosos pensam sobre isso. Tá? O que os estudiosos falam? Esses daí, quando eu estudei gramática, quando eu estudei pronúncia, e tenho até os livros deles aqui, esses estudiosos falam algumas coisas em relação à pronúncia, o ensino do inglês, e como você pode melhorar o seu inglês e não. Então vamos lá, vamos primeiro. O primeiro é o Burns, de 2003, né? Já é uma coisa bem antiga. Mas ele fala, despite minor inaccuracies in vocabulary and grammar, learners are more likely to communicate effectively when they have good pronunciation and intonation. Ou seja, se você tiver alguns problemas de vocabulário e gramática, não tem problema. Porque learners são os aprendedores, né? Os alunos, têm muito mais chance de se comunicar efetivamente quando eles têm uma boa pronúncia e uma boa entonação. Tá? Ou seja, você pronunciou a palavra certa e usou o ritmo certo para fazer aquela frase, você vai conseguir se comunicar. Mesmo que seja com erros, mesmo faltando ali uma preposição, faltando um artigo, faltando alguma coisa, são erros pequenos que não vão fazer falta. Mas se tiver com a entonação certa, vai ajudar em bastante. Tá? Outra coisa. Gilbert, de 94, ele descreveu que pronúncia... Ok, deixa eu ler em inglês. So he described pronunciation as an orphan in English programs around the world, and in 2010 he still believed that pronunciation continues to be the EFL, or English as a Foreign Language, or ESL, English as a Second Language, as orphans. Ou seja, a pronúncia em todas as escolas de inglês, principalmente no Brasil, tá? Ela é órfã de aprender a pronúncia, tá? Não sei aí quem aí de vocês já teve uma aula de pronúncia completa, com exercícios, tá? Pode ser que até tenham tido, mas com poucos exercícios. Mas os programas do Brasil são muito válidos nisso. O que é diferente em 2 lugares que eu conheço. Japão. Eles começam com a pronúncia, tá? E daí eles formam pessoas que conseguem se comunicar. E detalhe, o japonês e o inglês não tem nada a ver, não tem uma palavra igual. Então eles precisam aprender a modificar todinha a caixa de pronúncia deles, tá? E a outra que são os meus amigos alemães. Alemães, húngaros, que também, eles têm uma boa pronúncia, porque além de aprender desde mais cedo, tá? Eles têm o inglês na escola de inglês bem forte. E eu perguntei para eles, o que faz com que vocês tenham uma pronúncia muito melhor do que todo o restante da Europa? Eles assim, André, porque na nossa escola, quando a gente estuda, as primeiras coisas que nós aprendemos como a nossa língua é como formar as palavras corretamente. E isso não é diferente aqui nos Estados Unidos, viu? Se você pensa que aqui nos Estados Unidos todo mundo sai falando e não tem, não, para quem tem filho aqui sabe muito bem. O filho chega lá na escola e ele vai fazer o quê? Ele vai receber, nas primeiras aulas, ele vai fazer o quê? Olha, A mais U tem som de O. A mais W tem som de O.
Não. E ele vai começar a aprender para quê? Para ele poder escrever, senão ele não vai conseguir escrever. Ou seja, todo mundo começa com a pronúncia. Só no Brasil que a gente começa tentando falar. Tá? Ouve e tenta falar. Ouvir o quê? A gente não conhece, né? E daí ele fala também que this lack of enhancement of listening and speaking skills has originated generations of students with manifested insecurity and lack of proficiency. Ou seja, essa falta de ensinar sobre o listening e speaking acaba gerando o quê? Pessoas com insegurança, tá? As pessoas se tornam inseguras, porque elas falam, será que eu estou falando certo? Isso daí já é do subconsciente. Porque se você fala assim com o professor que chega para você e fala assim, fala essa palavra dele, fala, você repete, ele fala assim, não está certo ainda. Daí, de repente, você fala mais ou menos próximo dele, fala, tá bom. Só que será que tá bom mesmo? Né? Então, eles se sentem muito inseguros e acabam tendo o quê? Um problema de proficiência no inglês. Ou seja, não consegue se comunicar em inglês e ser fluente. E agora, e o André? O que o André fala sobre tudo isso? Eu acho o seguinte, se você tivesse aprendido sobre pronúncia, linking words, intonation, rhythm and thought groups desde o começo, você conseguiria entender o que os nativos falam muito mais rapidamente. Vocês teriam menos problemas de reaprender a mesma palavra, ver o professor te corrigindo a mesma palavra 10.000 vezes, o que te leva à insegurança. E, portanto, se comunicar melhor. Né? Então, essas características, pronunciation, linking words, intonation, rhythm and thought group, são palavras que que devem ser a maioria delas, totalmente assim que vocês nunca ouviram falar. Mas de agora em diante vocês vão conhecer, eu vou apresentar elas aqui hoje nas 5 estratégias e vocês vão falar assim, gente, isso é muito interessante, tá? Daí você pensa assim, tá, André, se eu tenho esse problema com listening e com a pronunciation, né? Como que isso daí interfere, né? Será que interfere tanto? Se todo mundo falou assim que não, todos os professores chegam, não, você não precisa aprender sobre pronúncia, isso não vai te interferir tanto. Só que daí eles ficam falando assim, repeat, 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 repeat. Você não está repeating certo, só que eles falam que você não precisa aprender sobre pronúncia. Então, quer dizer, é também uma coisa meio que... esqueci a palavra agora. Que não faz sentido, né? Peraí, você fala que eu não preciso melhorar a pronúncia, só que você quer corrigir minha pronúncia, então não faz sentido. Então, o listening e a pronúncia, eles fazem o quê? Eles linkam duas coisas importantíssimas. Primeiramente, tudo que você aprende de vocabulário, gramática, preposições, artigos, tudo que você aprende disso, o listening e a pronunciation, eles são envolvidos o tempo inteiro. Tá? E ele vai linkar você com quem? Com as pessoas. É ele o principal canal de comunicação. Ele fica no meio do que está na sua cachola, do que está aqui dentro, para passar para a sua parte de fala e você começar a se comunicar. Tá? E daí, ou seja, ele está bem no meio do caminho. E daí, ele é um dos skills do English. Ele é um dos principais skills do English. Só que você não tem ele. Se você não tem ele, você vai ter um grande problema. Ixi, desculpa, bati no microfone. Você não vai conseguir se comunicar de uma forma certa. Por quê? É ele que conecta tudo que você tem na sua cachola, tudo que você tem na sua cabeça, para se comunicar. É ele que bota para fora. Tá? Daí você fala assim, tá bom, André, mas na minha cabeça tudo isso funciona certo. Por que na minha cabeça é tão certinho, e na hora que eu vou falar, tá tudo errado? Né? Talvez seja porque você esteja praticando dentro somente da sua cabeça, ao invés de praticar aqui. A prática do inglês, de qualquer língua, tem que ser feita aqui. Vamos dar um exemplo agora de quem fala espanhol. Né? Brasileiro fala, vou aprender espanhol porque é mais fácil.
Lógico, metade do vocabulário é quase o mesmo, então já ajuda. Só que a primeira coisa, né? Deixa eu só. Eu vou perguntar aqui. Vou começar a ativar vocês aqui. Quem mora aqui nos Estados Unidos? A Carmen, a Clara. Vocês podem levantar a mão aí para mim? Janice também? Você mora aqui nos Estados Unidos, Janice? Não. Quem mais? Pode apertar também o Raise Your Hand aí no botão aí embaixo, no More, tá? Marcos, Tatiana Almeida. Denilson do Brasil. Som tá baixo? Isso já foi muito tempo atrás, né? Carmen, Denise, são aqui dos Estados Unidos. Então, falem se eu estou errado. Quem mora principalmente aqui em Miami sabe muito bem disso. Brasileiro vem para cá e daí chega aqui. Nossa, vou falar espanhol, porque é mais fácil. E daí fica falando portunhol, né? Só que o que eles fazem? Ao invés de eles aprenderem o vocabulário, eles fazem o quê? Eles trocam o jeito de falar do português. Não é verdade? Eles começam a falar o portunhol, eles falam com um sotaque portunhol. E daí eles começam a se comunicar muito melhor. Só que, a hora que a gente vai falar do inglês, as pessoas não tentam copiar o inglês. Elas tentam somente falar. Peraí, se eu falar essa palavra com sotaque brasileiro, ele vai entender. E daí você fala assim, não entende. Né? Afinal de contas, é por isso que a maioria das vezes a pessoa fala assim, oi, sorry, can you repeat that? E daí a hora que você fala a palavra 3 vezes, ela fala assim, você quis dizer isso? Você fala assim, eu estava falando isso. Não estava, se ele não entendeu, você não estava falando isso. Não é verdade? Então, isso acontece muito. Agora, no espanhol aqui, eu vejo todo mundo falando espanhol, toda brasileirada falando espanhol aqui. Eles trocam o sotaque e começam a aprender o sotaque da palavra da forma igual um latino fala. E daí eles começam a se comunicar, falam, agora eu consigo, é tudo mais fácil. Né? Então, essa daí é uma das coisas que tem que ser vistas aí. Né? Como fazer isso. E aí, André? Agora vamos começar a falar. Então, já falei bastante do que você... Já falei bastante das coisas, dos problemas que você teve, né? Aí, então tá na hora de agora eu ensinar um pouquinho como você vai ficar para fazer fluente, ficar fluente. Então, é uma parte muito legal. Mas e aí? Qual o caminho para a fluência, André? Né? Você pode me explicar? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é fluência? Né? O que é fluência? Você já pensou nisso? O que é ser fluente numa língua? Ser fluente é estar no avançado, né? Quem mais? Ser fluente é você poder falar em qualquer momento, né? E daí quando você pega o dicionário, você vai ter esta frase aqui. O caminho para a fluência é falar natural, espontâneo e com fluidez. Natural. Ele tem que ser de uma forma natural. Você tem que ter os sentimentos têm que estar interagindo ali. Você não pode falar que nem um robô. I don't have a car. I don't have a car. Tem que ser espontâneo. No, I don't have a car. Ok? Oh, yes, I do have a car. Fluido. Ele tem que ser de uma forma gostosa de se ouvir, né? Ela tem que ser fluido, ele tem que ter, ele tem que passar por steps, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, aqui eu vou começar a falar sobre as 5 estratégias de como você ficar fluente, tá? Então, vamos lá. Vou testar vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui.
Eu não sei se vocês conseguem ver aí uma caixinha escrito número 1, 2, 3 e 4. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estou sem áudio, desculpa, eu parei aqui porque eu vi que tinha umas mensagens. Não está dando para ver. Yes. Tá? O áudio tá bem aí, pessoal? Deixa eu parar aqui só um minutinho. Tá bom? Ah, então tá. Ótimo, ótimo, perfeito. Obrigado, Carmen. Então tá, vou voltar lá. Vocês estão vendo uma caixinha aí. E eu vou falar uma frase, tá? Número 1, 2, 3 e 4. Tá? Então leiam elas primeiro. E daí eu vou falar essa frase 2 vezes. E eu quero que vocês me marquem nesse quadradinho. 1, 2, 3 ou 4. Pronto? Então vamos lá. Deixa eu me preparar também, né? People shouldn't be eaten pork. People shouldn't be eaten pork. Vou dar uma terceira chance. People shouldn't be eaten pork. Vocês estão vendo a caixinha aí? Vocês viram a caixinha? Vocês estão conseguindo marcar a caixinha aí? Vocês viram uma caixinha aí de perguntas? Sim, não. Não estão conseguindo? Então tá. Então vamos mudar aqui um pouquinho, tá? Eu vou fazer diferente, já que vocês não estão vendo a caixinha de perguntas aí. Era para ter aparecido. Apareceu agora? Agora apareceu. Tá? Então vou lá de novo. People shouldn't be eaten pork, vocês já ouviram. Votem aí qual foi a que eu falei. Tem um voto no 2, tem um voto no 4, 3 votos no 2, 4 até agora. O campeão até agora é o 2. Tá chegando, 2 ainda tá ganhando, mas vai pelo você, não vai pelos outros, tá? Vou dar mais 30 segundos para vocês responderem, tá? Olha, o pessoal até que não tá tão ruim, não, estão acertando aí, tá? Olha, mais 20 segundinhos para vocês responderem. Mais 10 segundinhos. Três, dois, um, zero. Terminou. O campeão foi o número 2. Mas agora eu vou dar a resposta. Então tiveram 10 respostas. Então, 10 respostas no 2, 6 respostas no 1, 4 respostas no 4 e 4 respostas no 3. E daí, o correto aqui é People shouldn't eat pork. É a número 3. People shouldn't eat pork. People shouldn't eat pork. Como assim, André? Você não falou isso? Falei. People shouldn't eat pork. Vocês estão vendo aí? People shouldn't eat pork. Gente, é alemão ali embaixo? Que língua é aquela que está aparecendo ali embaixo? People shouldn't eat pork. Isso mesmo. Então eu vou explicar para vocês como funciona. Aqui nós temos 3 partes importantíssimas. Primeiro, a palavra de people. Cadê o O? Desapareceu. O LE virou U. People. Should not have eaten vira a gramática. Vocês estão vendo a gramática aí. O should not have eaten, que a gente fala que nem o robô, should not have eaten, vira shouldn't have eaten. E o por, o K fica na garganta. Então, deixa eu explicar. Primeira coisa, o timing, estratégia número 1 para você melhorar aí o seu listening, tá? E também a sua pronúncia. Quando a gente fala de inglês,
nós temos uma coisa chamada timing, ou seja, a musicalidade do inglês. Então, olha o que acontece aqui. Tá vendo que essas frases, elas estão com o mesmo tamanho e a gramática, ela tá apertadinha no meio, ela tá squeezed, ela tá ali espremidinha no meio, tá? Por quê? É assim que acontece. Então, quando você tem o presente, people eat pork, eu vou usar o mesmo tempo para falar as frases, tá? People eat pork. Ah, por isso que é fácil de entender o presente. É eat só. E ele tem mais tempo de falar o eat. Só que do momento que vira people don't eat pork, já começou a complicar. Porque ele já começou a falar don't eat pork, don't eat. Ele não fala people do not eat pork. Ele fala people don't eat pork. Ou seja, o don't e o eat já se grudam e ainda ficam mais rápido. Daí depois vem people didn't eat pork. People didn't eat pork. Pronto, ferrou porque era don't e didn't, ficou muito don't, didn't, é muito parecido. Depois vem lá people eaten pork. Daí já colocaram mais uma palavra no meio que também é gramática. People should have eaten pork. People should have eaten pork. André, e o próximo não vai ficar então? People shouldn't have eaten pork. Tá vendo que a diferença entre o afirmativo e o negativo é um N no meio? People should have eaten pork. People shouldn't have eaten pork. E detalhe, tá tudo junto. Então, isso daqui é o divisor de águas para muitas coisas. Primeiramente, eles não falam rápido. A gente tem que tirar essa ideia de que eles falam rápido, né? Na realidade, eles fazem o quê? Eles espremem toda a gramática, tá? Em um cubinho dentro de um tempo pequeno. E daí você fala assim, mas André, como eles se entendem? Porque em português é diferente. A frase que vocês aprenderam aqui é o quê? Ah, pessoas não deveriam ter comido porco. As pessoas não deveriam ter comido porco. As pessoas não deveriam ter comido porco. Tá vendo? Nós falamos cada um dos verbos, cada uma das partes gramaticais completas. E eles trabalham com uma coisa chamada musicalidade. Eles ouvem o som. Só. Ou seja, esse shouldn't, ou should've, ou didn't, ou ou don't, esses sons, eles estão cravados e utilizados o tempo inteiro. Entendeu? Se um americano chegar para você e falar assim, people should not have eaten pork, ele não vai ser natural. Porque o natural dele é people shouldn't have eaten pork. Daí agora vem a parte engraçada. É a parte que eu mais gosto. Daí vem o brasileiro e fala assim, speak slowly, please. E daí ele vai falar assim, people shouldn't have eaten pork. People shouldn't have eaten pork. Por quê? O people, o pork e o shouldn't have eaten é como se tivesse 3 pedacinhos na frase. E daí ele fala mais devagar, o people, o shouldn't e o pork. Daí, então, eu já vou dar uma dica muito importante. Quando você não entender alguém, principalmente na parte que eles estiverem linkando tudo isso, você vai falar assim, can you enunciate, please? Ao invés de can you speak slowly? Can you enunciate the words? Então, daí ele vai falar, people should not have eaten pork. Daí ele vai falar palavra por palavra, que é enunciar as palavras, tá? Daí tá, a gente passou por essa daí, né? Gostaram dessa primeira aí? Quem gostou aí, dá um like aí, tá? Estratégia número 2, sentence stress. A inacreditável importância das palavras principais de uma frase para facilitar o listening. Então, nós temos aqui as palavras people, como eu já falei, estão nos 3 grupos, people, shouldn't have eaten e pork. Tá? E essa é a segunda parte da musicalidade deles. Lembra que a gente falou da batata na boca dos britânicos? A batata está exatamente. E nos americanos também, só que eles não comem tanta batata assim. Eles não utilizam disso tanto. Eles falam, people shouldn't have eaten pork.
Tá vendo que eu fiz? People shouldn't be eaten pork. Ou seja, aprender a fazer isso em inglês vai ajudar você a se comunicar. E é por isso que quando as pessoas falam assim, vai fazendo listening e ouve só as palavras importantes. São as palavras importantes. Só que ninguém te ensinou a falar shouldn't be eaten. E daí você vai falar o quê? Eu não sei se ele está falando presente, passado, futuro, eu não sei o que ele quis dizer. Por isso fica tão difícil. Tá? E daí o sentence stress tem uma outra coisa importante. Tá vendo que as palavras people, eaten and pork, as palavras p, e e pork estão em maiúscula por um motivo grande. Elas são as sílabas tônicas da palavra. Gente, André, você está falando que as palavras em inglês também têm sílabas fortes? Tem. Tá? E daí, existe uma outra diferença. Tá? Deixa eu tirar aqui o meu coisinha aqui. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu tirar aqui do... Em português, a gente fala cardápio. Cardápio. Paralelepípedo. Onde tem um acento, a gente joga o som para cima. Não é verdade? Agora, em português, o que acontece? Em inglês, desculpa. As sílabas tônicas, elas existem, primeiramente. Segundo, elas não têm um acento. Se elas não têm um acento, você não sabe onde elas estão. Você tem que aprender a descobrir como elas são. E daí vem a terceira característica. Eles falam, people shouldn't be eaten pork. Eles não falam para o alto. Eles deixam mais comprida a palavra. People shouldn't be eaten pork. People shouldn't be eaten pork. People shouldn't be eaten pork. Ok? Vocês vão ver isso daqui mais para frente. Eu vou mostrar mais alguns exercícios disso. Mas vocês viram? Essa é uma outra característica que muda muito na hora que você vai aprender o inglês. Tá? Deixa eu mostrar ali. Próximo slide, continuando aqui. Então, aqui tem mais alguns exemplos. I'd love to. I'd love to. But I'd love to. Como vocês podem ver, o love foi estendido. É um som só. By the way, pessoal, vamos aí, uma palavrinha para vocês aprenderem. Não é love. Love é lá das músicas, né? Só love, só love, só love, só love. Não é isso, pelo amor de Deus. Em inglês é love. O V é curto e o O tem o som do como se fosse em but. Love, but. Love, but. Love, but. I'd love to. E aí, conforme eu falei, oh, I'd love to. Eu gosto de ver, é que eu não consigo ver vocês quando eu faço essa coisa. Levanta aí quem falava, levanta a mão, raise your hands, ou aperta aí ou levanta a mão. Quem falava love até hoje? Né? Não, a pronúncia correta é love. I love you. Eu quero que vocês peguem, depois que terminar a aula, vai lá e clica lá no nosso amigo, o pai dos burros, chamado Google. Agora, né, que ele é o novo pai dos burros, e vai lá e digita love pronunciation. Você vai ver que vai aparecer L-U-V. Tá? Mas vai depois, não vai agora. Não vamos sair, não vamos focar aqui. Entendeu? Eu vou aproveitar, eu gosto de falar isso também. Uma outra palavra que eu quero que depois vocês vão lá, vocês vão ouvir essa música lá. Como vocês pronunciam o nome da cidade de Nova York em inglês? Pensa aí como vocês fazem isso. Adorei a Fátima lá. New York. Eu vi você, Fátima, eu vi você fazendo isso, né? E depois, agora eu quero que depois vocês vão ouvir a música New
New York, do Frank Sinatra. Ou vai ouvir a palavra New York, da Alicia Keys também. Isso, a Carmen ali falou, Alicia Keys, obrigada. Né? Tava fugindo o nome dela. Vão lá e vocês vão ver que a pronúncia é new. I have a new car. Eu não tenho I have a new car. Então quer dizer que o E mais W tem som de U. Flu, nu, lu, flu. Tá? Adoro que eu tô vendo pessoas marcando aí, tô achando bem legal isso. Obrigado, marquem mesmo, porque é importante, né? Estão gostando por enquanto? Estão vendo a diferença de vocês conseguirem aprender tudo isso e ver que isso faz uma diferença? Então, deixa eu voltar lá para a gente não se estender muito, né? A outra frase aqui. I'm afraid that's no good. I'm afraid that's no good. I'm afraid that's no good. Tá vendo? I'm afraid. Cadê o Dendra? Desapareceu. I'm afraid that's no good. Então, é outra característica então, do sentence stress. Estratégia número 3, a minha favorita, que é o linking words, ou seja, o que conecta as palavras. A magia de como muitas palavras se conectam em inglês. E eu não ligo. As pessoas vão falar assim, André, essa palavra não existe em português, então eu tomei ela para mim, vou usar ela assim e vou falar a palavra linkando as palavras, tá? Você vai ouvir eu falar assim, você vai linkar as palavras. E isso daqui é outra coisa, ela é usada muito. E daí você fala assim, eu não ouço as preposições, eu não ouço os artigos. Eu aprendi que era for, eu aprendi que era to, eu aprendi que daí o meu professor me ensinou isso. E daí você tem aqui os linking words. Então vamos lá. Should not have eaten. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar apontando. Mas should not have eaten. O brasileiro vai lá, aprende inglês, should not have eaten. E daí o americano vai lá e fala assim, shouldn't have eaten. Shouldn't have eaten. Então vamos lá, vamos estudar o shouldn't have eaten aqui primeiro. O not, ele tem só tem o som do N praticamente, desaparece o O, então vira shouldn't. Isso você aprendeu, shouldn't. Cadê o T, André? O T desapareceu. Shouldn't. Have. Qual a abreviação do have auxiliar? É V. Tá vendo aqui, ó? V. Shouldn't. Ai, André, pelo amor de Deus, como assim shouldn't? Vamos tentando repetir aí. E agora, o have termina com E e o eaten começa com E. Adivinha o que os dois fazem? Eles dão mãozinha e vão passear junto. E daí vira shouldn't have eaten. Shouldn't have eaten. Tentem pronunciar agora. Shouldn't have eaten. E toda vez que você ouvir assim, you shouldn't have eaten. He shouldn't have eaten. E daí eu vou dar mais o exemplo do outro, só para falar aí. Posted on. Posted on. Primeiro vamos começar com a ideia que o brasileiro vai falar posted. Posted on e não vai dar certo. Tá vendo ali, ó? Post on. Você vai aprender hoje que o E desaparece. Sobrou só o D. E olha o que aconteceu com o D. Ele grudou no O e virou post on. Post on. Post on. Tá vendo aqui? Então, quer dizer, isso daí é uma coisa muito legal. Que daí, agora voltando aqui, é a hora que vocês falam assim, eu assisto um monte de filme e não entendo nada. Daí eu coloco a legenda, lindo, eu entendo tudo. Gente, eu sei inglês. Tiro a legenda, sumiu. Não consigo entender. Por quê? Por causa do linking words. Porque eles ligaram tudo. Se eles ligaram tudo, eles fazem além de espremer, eles ligam tudo e some com um monte de palavra, o que não acontece no português. Paralelepípedo é pronunciada cada uma das palavras. Correria é pronunciada cada uma das palavras, das sílabas. Agora, em inglês, o not virou o have virou e o have com item virou vitten. Olha o que aconteceu, desapareceu um monte de palavra.
E daí você fala assim, mas eu quero entender, eu quero saber como fazer isso, né? E a gente vai explicar. Obrigado aí pelos comentários, Fátima, Cristina, obrigado pelas palminhas aí, obrigado. Mas isso é muito interessante, não é? Né? Obrigado, Denilson, obrigado. Então, é isso que funciona. Daí você quer ouvir um filme e você fala assim, gente, eu coloco a legenda, eu entendo tudo. Ou seja, eu não estou tendo problema de vocabulário. Pode ter uma palavra ou outra, né, Daniel, obrigado. Pode ter uma palavra ou outra, mas e aí? O que eu faço? Né? Então, aí está a estratégia. Se você quer melhorar o seu listening, mesmo não estando no avançado, o momento é agora. Tá? Vamos voltar lá. E daí agora eu vou dar alguns exercícios aqui. Hold on. Hold on, tá? Então pensem aí, eu vou dar, eu não vou conseguir chamar vocês porque o exercício aqui não deixa, o programa que não está deixando eu ver vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o quê? Quem quiser falar, quem quiser testar, falar, eu vou deixar vocês falarem aqui, tá? Então, quem quiser falar, eu não consigo ver vocês, então não adianta levantar a mão, vocês vão ter que ir no Raise Your Hands, tá? Eu estou vendo que a Denise, o Luciano, o Wilson, se vocês não quiserem, abaixem a mão, mas se quiserem, eu já posso puxar um de vocês. Eu vou liberar o áudio de vocês. Tá? Não quer falar? Gente, vamos lá, pessoal. Vamos participar aí. Fale. Primeiramente, vocês têm que falar. Denilson, obrigado. Tá? Eu vou deixar você, se você quiser, unmute. Conseguiu? Olá, Denilson, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Você. Vamos lá, primeira palavra. Hold on. Se você passar o Hold D, on, você passar o D pro on, como ele vai ficar? hold on, Hold on. Oops. Hold on. Muito bem. I like it. Como vai ficar? I liked, I liked. Olha lá o que aconteceu. yeah, I liked. I like it. Quer dizer, o K juntou com I. like, I liked. I liked, Depend. depend, Palhaçada. Depend. Ou seja, depend vai ter a mesma pronúncia do depend. Depend on you. similar, 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 same thing. Outra. get up Vou falar later, bem separado, tá? Get up late. get up later, Ó, chegou bem próximo. Vai ficar? Get up late. get up late, Get up late. Get up late. Get up late. Tá? yeah. E por último, picked. Picked. Eu vou falar bem no brasileiro, porque fica difícil falar. Picked out. Pick out, Cadê o D? Você sumiu com D. pick out, Pick out. Bem pick próximo. out, Picked out. pick out, pick out, Olha lá o que aconteceu com D. Ele passou para junto do out. Picked out. E daí o aluno de inglês vai falar, é doubt. Muito obrigado pela participação, Denilson. Thank you so much, thank you so much. Oh, you're welcome. Thank you for being here. Deixa eu só voltar aqui. E daí você vai falar assim, André, então quer dizer que um linking words ajuda você a decifrar o inglês? Isso mesmo, tá? Que você vai começar, a hora que você for ouvir uma música e quiser gravar aquela música, aprender a música, você vai aprender a jogar com as palavras. Você vai ouvir essas palavras e falar, hold on, I like it, I like it, I like it. O som é I like it, mas não é I like it. I like it, I like it, ok? Você vai aprender e você vai começar a ver, a fazer. Você lembra que eu falei no começo? Você vai ter autonomia para aprender a corrigir. Você vai ter autonomia para fazer um listening, depois ir lá e falar quais as palavras que eu não entendi,
Por que eu não entendi? Ah, porque essa palavra linkou com essa, porque essa palavra linkou com essa, porque o T desapareceu daqui, porque o D desapareceu dali, e você vai começar a decifrar o inglês. E vai fazer o quê? Com que você vá mais rápido. Tá? Vamos lá. Próximo. Eu vou chamar quem que tinha? O Daniel? Levanta a mão quem queria falar. Tinha alguém que queria falar. Ah, tá aí. Daniel. Você vai ter que aceitar aí para falar. Olá, Daniel. Beleza? Beleza? How are you doing? Eu não falo em inglês, eu tô aprendendo ainda, querendo aprender. Perfeito. Então, vamos lá. Como você falaria essa frase? I think into on. Or, I fried it in oil. Quase chegou bem. I fried in the oil. Very I good. fried in oil. Olha lá, uma pessoa que ainda está começando a aprender inglês conseguiu falar uma frase bem mais próxima. Eu vou te ensinar. I fried in oil. Very good. I fried it in oil. I fried in oil. Olha isso. Isso daí é um inglês americano, onde você tem o quê? Uma fluência. Muito obrigado, Daniel. Ok. Thank you. Adorei, porque, como ele falou, ainda estou aprendendo. Mas olha, como ele aprendeu isso, ele pode nem saber o que está escrito ali. Mas ele conseguiu fazer o quê? Falar as palavras, porque ele conseguiu ler tudo junto, sem separar uma por uma e falar o quê? Como um robô. Né? Então, isso daí é muito importante. Tá? Então, ele vai ficar o quê? I fried it in oil. I fried it in oil. I fried it in oil. Né? Estratégia número 4, word stress, tá? As sílabas tônicas, que eu já falei um pouquinho lá, elas existem em inglês e são extremamente poderosas, tá? No começo da aula eu falei que eu tive um problema, né? Que é exatamente do quê? De como pronunciar o ED. E aqui eu vou mostrar a interferência do português, que eu já falei umas 40 vezes hoje, mas talvez algumas pessoas assim, interferência no português, porque ela interfere, né? Por quê? Existe uma coisa muito importante. O português, quando você coloca a palavra assistir, onde que está a sílaba tônica? Está no final, assistir. E principalmente quando a gente faz o quê? A conjugação do verbo assistir, eu assistirei, você assistirá, nós assistiremos, vocês assistirão. Olha para onde vai a sílaba tônica do inglês. Vai para a última palavra. E daí o brasileiro vai, não totalmente errado, está acostumado com isso. Se é um verbo, a hora que qualquer palavra em português, a hora que ela aparece uma nova palavra no final, aquela nova sílaba, desculpa, aquela sílaba ela vai ter a sílaba tônica. Ela se torna a sílaba tônica. Mas, em inglês, não. Ela não muda de lugar. A sílaba tônica começa no mesmo lugar. Tipo, watch. Eu vou fazer aqui, para quem está vendo, tá? Watch. 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 Quando você coloca, quando você coloca o ED, ele vai virar watched. Watched. Tá vendo que não mudou a sílaba tônica? Tá? A gente acrescentou um novo final para o inglês, que não é nem sílaba, mas ele não mudou a pronúncia. Ele não mudou a sílaba tônica. Entendeu? Então, aí vai a primeira dica. Sílabas tônicas existem em inglês. E se você aprender elas, você vai conseguir o quê? Falar muito mais naturalmente. E errar menos. Tá? Então, você tem aqui, como eu vou explicar daqui a pouco, eu vou passar bem rapidinho. Post, post. Socialize, socialized. Watch, watched. Play, played. André, cadê o E daí? E o E ainda sumiu. Como eu falei, americano tem fome.
Eles comem todas as palavras, mas é da parte da língua deles. A gente tem que aceitar e aprender a fazer isso. Como eu falei, aconteceu comigo. I stayed at home and I watched TV. Eu falava I stayed at home and I watched TV. E isso atrapalhou muito. E ele entendeu I stay at home and I watch you did TV. Ou seja, ele não conseguiu nem entender o que eu falava. E a última estratégia. As maiores interferências do português, tá? Quem pronuncia errado não entende o que será falado. Aqui nos Estados Unidos, a Carmen e a Clara, elas devem saber. É piada que o brasileiro termina tudo com i. Ou seja, pessoal, engole o i, menino. Engole o i, menina. Por quê? Em português, a gente fala parente, assistente. Tudo que termina com e vira um tch, um i, um parente, assistente, Facebook, Skype, mouse, like. Até aí parece que está tudo normal, né? Mas vocês estão falando em português. E tem muitas palavras que nós usamos do inglês, assim como tem muitas palavras parecidas, e na hora que a gente transforma para o inglês, a gente acaba trazendo essa mesma pronúncia do português. E acaba interferindo na sua pronúncia. Então, Facebook. Olha os dois vezes o que aconteceu com ele. Facebook. No português, os dois Cs têm sons de I. Facebook. De novo, o brasileiro fala Skype. Até o Sky tá certo. Mas daí chega, pronuncia o E. Engole o E, menino. Pronuncia só o P e pronuncia o P aqui na garganta. Sky. Mouse. Não é mouse. Mouse. And I like it. I like it. Like. Do you like? André, do you like? Como assim? Não é do you like? Do you like? Do you like? Não é do you like? Do you like? Do you like? Do you like fish? Do you like fish? E daí alguns alunos chegam assim, mas parece que ele fala lie. André, parece, por quê? O cara é tão segurado aqui que se você não aprender a pronunciar like, e ficar like, você nunca vai ouvir. Ou seja, if you don't listen better, you don't speak better. And if you don't speak better, you don't listen better. Simples assim. Se você não ouvir direito, você não vai falar direito. E principalmente, se você não falar direito, você não vai ouvir direito. E é isso que vai fazer com que você não consiga entender a filmes, músicas e gringos. Tá? Essas daí foram as 5 estratégias. Então, já imaginou como não ter aprendido nenhuma dessas estratégias até hoje? Tente atrasado no aprendizado do inglês, ou quem está começando agora, você está vendo isso. Aprender tudo isso vai ajudar bastante. E se você está no avançado, não deixe para amanhã para ir aprender isso, porque senão, se você estiver estudando, porque quanto mais tempo você demorar para aprender isso, mais vocabulário você ganhou, mais você errou, e você não aprendeu a corrigir sozinho. Tá? E aonde interfere esse bad pronunciation problems interfere no seu trabalho? Você vai perder oportunidades de trabalho para quem quiser trabalhar em empresas internacionais, tá? Por quê? Assim como eu falei, quando eu cheguei na empresa para conseguir um emprego, se eu tinha um inglês bom, melhor que todos, todas as pessoas sentiram medo de mim só de saber isso. E a hora que eu fui entrevistado, eu ganhei a vaga. Então, você perde muitas oportunidades. Você vai participar de reuniões. Você está participando da reunião. Você quer fazer o quê? Você quer impressionar seu chefe? Você quer dar suas opiniões? Só que você não vai ter confiança porque você não tem uma boa pronúncia. E daí você não vai conseguir fazer o quê? Se mostrar como um bom partido aí para participar das reuniões. E você vai travar na hora. Você não vai conseguir entender. Oportunidade de viagens internacionais. Só um minutinho. Oportunidade de viagens internacionais. Você vai perder essas oportunidades de trabalho internacional. Eu tenho vários amigos, vários alunos
que vieram para mim, eles falaram assim, André, eu tô vendo que daqui a um ano eu quero ir trabalhar fora aqui na empresa. Eu já falei com o meu diretor e falei que eu tenho essa pretensão de fazer isso daqui a um ano. Eu preciso que você me prepare para isso. E eu falo, tá bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos melhorar sua pronúncia, vamos estudar sua pronúncia e juntamente com isso eu vou praticar a conversação. E daí ele faz isso e daí ele consegue todas essas oportunidades. Até hoje todos eles conseguiram. Networking. Networking, como o pessoal do Recomendo fala, né, Carmen? Networking não é venda, é conexão, né? E networking é muito importante com outras pessoas, porque elas que vão te conectar. E principalmente, se você quer uma oportunidade de trabalho fora do país, networking vai ser muito importante. Você vai ter que conhecer pessoas de outros países, para daí, a hora que você tiver uma oportunidade, mesmo que não seja na empresa que você trabalha, ela pode aparecer, pode cair na sua mão, devido ao seu inglês, tá? Trabalho internacional, que estava relacionado ao networking. Também, bad pronunciation vai influenciar no quê? Você assistir seus vídeos, assistir notícias, ouvir música e, principalmente, quando você tem uma conferência ou uma apresentação ou algumas palestras, né? Porque você vai ter, primeiramente, todas essas aqui. Filmes, músicas, news e elas, você vai perder a oportunidade de melhorar o seu inglês. Por um motivo. Se você não consegue reconhecer palavras novas, você não vai conseguir perguntar. Você vai estar mais preocupado com as palavras que você nem conhece. Então você vai perder a oportunidade de melhorar seu inglês. Assistindo filmes, a mesma coisa, né? Você vai assistir um filme, você está perdendo uma oportunidade muito grande de melhorar o seu listening muito mais rápido. Porque se você conseguir aprender essas estratégias, você vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Aqui nos Estados Unidos, você não vai conseguir ir ao cinema. Se não tiver, porque você vai sentar lá, você vai olhar, tá, vou assistir, vou entender o contexto, mas, de novo, você vai perder uma grande oportunidade. Vai perder a oportunidade de praticar a fluência nesses daí, tá? Por quê? Todos eles, todo mundo fala, todos os professores falam, olha, você tem que ouvir séries, você tem que ouvir música, você tem que cantar, você tem que fazer isso. Só que se você não consegue melhorar a sua pronúncia, você pode até memorizar as palavras. Mas você já chegou desculpa. Já chegou a um momento que você fala assim, gente, eu conheço essas palavras, mas o som que ela está fazendo não faz sentido para mim. Eu não consigo reproduzir. E do momento que você usa essas estratégias, você vai conseguir reproduzir tudo isso. Entendeu? Você vai conseguir também entender as piadas dos filmes, dos news e também dos gringos. E tempo. Essa daí é uma das coisas melhores que existem na Terra, né? Por quê? Você vai perder tempo. Igual eu perdi. Não é verdade? Fui para Londres, já falava inglês avançado, já tinha estudado 4 anos de inglês. Cheguei lá, tive que reestudar de novo, tive que reaprender as palavras, né? Ou seja, passei por um processo muito grande. Então, eu perdi muito tempo. Também você vai se... Desculpa. Você irá se comunicar mais assertivamente. Você vai ter menos problema de... Sorry, can you repeat again? E você também não vai precisar fazer isso. Vai aprender a falar inglês mais rápido, das duas formas. Você vai começar a falar inglês mais rápido, mais fluente, e você vai aprender o inglês mais rápido, porque você vai aprender o vocabulário mais rápido. Você vai conseguir internalizar a palavra mais rápida, porque você vai aprender o som dela, você não vai se preocupar mais com o som. O som vai ficar muito mais fácil se você aprender as estratégias certinhas. Tá? Vai melhorar os seus social skills. Você vai conseguir ir num bar, vai conseguir ir num jantar com gringos e conhecer novas pessoas, tá? Agora, quais são as real bad pronunciation problems? Você não entende o listening. Isso é ruim. Você não consegue entender o listening. Você vai ter que lutar muito para aprender novas palavras corretamente, tá? Você vai ficar perguntando para o seu professor, como que pronuncia? Ele vai falar assim, é assim. Tá, entendi. Por quê? Você não praticou os músculos do rosto.
Você não soube onde colocar a palavra correta. Você não soube que O mais U mais G mais H mais T, 5 sílabas, 5 letras, formam um som só, hot. E daí, a hora que você olha para aquilo, você fala assim, como assim? Tipo, night. Night tem o I, o G, o H e o T. It. O G e o H desaparecem. Então, isso daí tudo você vai aprender. Não consegue deixar a conversa interessante, porque você não vai ter... Você vai ter que ficar pensando nas palavras, você vai ficar falando que nem um robô. Você não vai conseguir transmitir as suas emoções, tá? Esses são os grandes problemas. E você não vai entender as palavras básicas e as frases básicas. Quando eu chamo de palavras básicas, são as preposições, os connecting words, que são os when, where, what, porque eles sofrem com isso. Como eles não são palavras importantes, eles são menos... não são tão tônicas, elas não são tão fortes, elas são mais fracas, tá? Então, deixa eu deixar aqui, agora eu vou apresentar para vocês o Léo Macedo. Ele é meu aluno, ele mora aqui nos Estados Unidos. Não sei se a Carmen e a Clara conhecem eles. Ele é um empresário, grande empresário aqui nos Estados Unidos. E ele veio me procurar e ele falou assim, ele chegou, ele falou, André, preciso melhorar o meu inglês porque eu entro em reuniões e eu não consigo me comunicar com os nativos. Eu falo assim, mas como? E daí eu fui fazer o teste com ele. Léo, vamos fazer o teste de inglês para eu saber seu nível, para saber como eu posso te ajudar. Daí ele chegou, ele me deu entre o intermediário e o upper. E daí eu assim, nossa, que bom. Vou pegar um aluno intermediário, eu gosto de pegar aluno intermediário, que tem mais conversa. A hora que a gente foi fazer a entrevista, o que aconteceu? Eu percebi que ele tinha um problema de pronúncia. Ele não conseguia, ele conseguia muito, mas muito bem, assim, perfeitamente. Parabéns para ele, porque ele tem uma ótima gramática, uma quantidade de vocabulário incrível. Por isso ele está quase no upper. Só que tudo que eu perguntava para ele, ele não entendia. Daí eu falei assim, vem cá, você usa muito inglês? Eu uso. Toda hora eu tenho que fazer uma apresentação em inglês, eu tenho que chegar, mostrar sobre minhas empresas, eu tenho que falar sobre elas. E eu falo, eu vou ali na frente, dou uma senhora palestra, as pessoas me entendem com os erros ainda, mas me entendem, poucos erros de gramática. Mas, a hora que eu vou tentar, a hora que eles precisam fazer uma pergunta, eu tenho que ter minha secretária do lado. Então, ouçam o que o Léo fala. Oi, gente. Meu nome é Léo Macedo, moro nos Estados Unidos e conheci o André por indicação de amigos comuns. E, a partir daí, quis aprimorar um pouco, né, o meu entendimento da língua inglesa. Aqui a gente já fala, já consegue uma comunicação, mas o grande problema é o entendimento do que a gente ouve, porque os vícios de linguagem que nós aprendemos no inglês, que aprendemos no Brasil ao longo da nossa vida, sempre com os mesmos defeitos, os mesmos erros de pronúncia. Isso faz com que, quando a gente escuta alguma coisa diferente daquilo que a gente pronuncia, a gente não reconhece. Então, o entendimento para ouvir é muito mais difícil do que o de falar. Então, esse curso Listen Better, que eu conheci através do André, transformou muito o meu entendimento no sentido de aproveitar melhor os filmes, as conversações, coisas que, de certa forma, eu não entendia. Eu tentava buscar o significado em cima do contexto geral. Hoje já tenho uma comunicação muito melhor, graças ao avançado método de ensino que o André desenvolveu. Aconselho a todos que conheçam e participem desse processo inovador do ensino de inglês. Um abraço. E esse daí foi o meu aluno, Léo Macedo. Então, e aí? Vocês? Agora vocês decidem. Vocês querem aprender só a falar de qualquer jeito, tá? Você pretende só falar
ou você quer se comunicar. Então, escolha wisely, tá? Então, faça a sua escolha da forma correta. Você vai ver, a gente vai falar sobre como você pode fazer isso em um tempo muito menor do que você imagina, tá? Bom, vamos lá então. A última parte, já estou terminando, tá? Practice makes perfect, people. Então, vamos lá praticar um pouquinho do ED. Vai ser bem rápido isso daqui. Como você pronuncia corretamente o ED? A gente já falou, esse daí foi o maior problema e foi o que me fez eu mudar o jeito de eu falar inglês, tá? Então, primeiramente, esse daí é o segundo maior erro dos brasileiros. E daí, como assim? André, o áudio ficou ruim aqui para mim. André? 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 André, o áudio tá ruim. O áudio. Stop. Stop. Então você tem lá. Stop. 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 Deixa a tela pronta. Perde o eixo. Stop. E a última, play. Play. Todas as palavras assim, todos conhecem. Engole o E, menino. Engole o E, menina. E daí, vamos levar todo mundo cuidado. Play. Play. Tá? Então, você tem aí. Tem essas daí. E aqui tem os exercícios. Tá? André? Tá vendo que eu coloquei uma tá? Isso daí quer dizer que essa daí é a sílaba tônica. Edme. Então, vai lá. Eu vou ajudar vocês. Eu vou fazer para que eu pronuncie a palavra sem o ED. Tá? Vocês vão prestar muita atenção. Daí depois vocês vão fazer o quê? Repetir a palavra do mesmo jeito que eu pronunciei, para colocar um beijo no meio. Não quero que vocês façam André? Então vamos lá. Edme. Falem alto. Control. Tá vendo que control é o mais forte. Control. 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 André? O áudio. Rex. Coloca no final. Pronúncia. Dress. Dress. Tá? Se você falou dress, tá errado. Vai ter esse E. Aí, dress.
And. And. Tá vendo que é and. Você vai fazer o and. And. Deixa eu ver aqui. Pode estar falhando? Ah, tá. Peraí, deixa eu então voltar aqui. E agora, pessoal, melhorou? Voltou? Não? Voltou? Voltou? Ah, tá. Perfeito. Então, não ouvimos a quinta. Tá bom, eu vou ali. And. Tá? Ah, peraí, deixa eu botar aqui. Então, você tem a palavra and. And. Vai virar end. Tá? Próxima. Explode. Explode. Tá vendo que é no plow a sílaba tônica. Explode. Daí você vai colocar o Dzinho fraco ali no final. Exploded. Tá? Exploded. Próxima. Finish. 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 De novo, não pronuncia o E. Engole o E, menino. Engole o E, menina. Finished. Finished. Tá? Hug. Hug. Vira hugged. Hugged. Lie. Lie. Vira. Lembra que a gente já engole o E naturalmente. É lie. Lie. Daí você vai fazer o light. Light. Vocês estão vendo a diferença? March. March. Marched. Marched. Prefer. Prefer. Tá vendo? Ó, aquele caipirês. Agora a gente pode usar o caipirês do interior de São Paulo. Então é prefer. Preferred. Né? Que isso é uma vantagem, viu? Quem é do interior de São Paulo, quem tem esse puxado é uma vantagem muito grande. Preferred. Pretend. É no ten. Então, ó, pretend. Engole o E, bota o D. Pretend. Pull. Pull. Tá vendo? Vou manter o mesmo. Pulled. Pulled. And rob. Rob. Robbed. Tá? E a gente falou também de linking words. E agora vamos aprender. Eu já aprendi que a pronúncia correta é desse jeito. Então ele só tem um fraquinho. Fraquinho. O que acontece? Lembra que a gente falou que o D pula para a próxima sílaba? Olha o que acontece em todos os passados daqui. Stayed, ou seja, como não pronuncia o E, o D vai para frente, vira stayed in. Puta, André, você está me falando que não é stayed in? Não, não é stayed in. Eu não gosto de pronunciar a parte errada, mas é para vocês verem como que o brasileiro pronuncia. I stayed in yesterday. Não, I stayed in. I stayed in. Olha a diferença entre a stayed in e a stayed in. Daí você vai falar assim, o brasileiro falando, eu vou entender. Agora, um britânico falando, eu não vou entender. Ou um americano. Próximo, turn. Turned. Turned. O D passa para frente, vira turned on. Turned on. Develop. Develop. Esse aí transformou para o T, tem uma razão. Isso daí a gente explica lá nas aulas do curso do Listen Better, Speak Better. Tá? E ele vira developed. Developed. Tá? E por último, need. 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 Olha o que acontece. Ele vira need, são duas sílabas, e o último D vai para o da, vira needed.
I needed a help. I needed a car. I needed a car. Não é I needed a car. Não, I needed a car. I needed a car. Olha, needed a car. Perfeito? Então, esse daí também tem a ver com a pronúncia do D também, tá? Que a gente pronuncia o D com som meio de R, ó. Needed a. Needed a car. Como assim, André? O D tem pronúncia de R? Algumas vezes sim, a gente vai aprender isso também, tá? Ou seja, worried about, worry, worried about. Look, looked at. Oops. Looked, looked at. Talk, talked about. Então, vocês conseguem? Uma das palavras que é mais difíceis para o brasileiro. Interested. 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 Tá no in a pronúncia, tá vendo? Ó. E daí o teres vira tres. Interest. 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 E daí o D junta com in. Interested in. Interested in. Gente, não é interested in, não é interested in. Interested in não é interested in, é interested in. Como você quer aprender, como você quer ouvir, se você não consegue pronunciar? Então, você tem que pronunciar correto. Work. Work done. Tá vendo? Ó? Work parece que é presente. Work done. E daí aparece um done. O que aconteceu, André, com a preposição on? Virou done. Entendeu? E por último, liked it. Liked it. Tá? Então, essas daí foi a aula do ED. Então, hoje nós falamos sobre três coisas muito importantes. Primeiramente, o que está te atrapalhando, como te atrapalha, quais são as coisas que te atrapalham, como você não vai se tornar fluente, tá? Não saiam ainda, que eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, tá? No final aqui. Daí você tem a palavra... daí nós aprendemos sobre isso, aprendemos sobre as 5 estratégias de como você melhorar. E eu acho que isso daí é o que mais clareou, que o timing é quando você espreme, o linking words é quando você conecta, a interferência do português, quando você pronuncia com o som do português. Então, todas essas coisas te ajudam bastante. E, por último, a gente teve a nossa aula do ED aí. Então, olha a quantidade de informação preciosa e valiosíssima que você ganhou nessa nossa primeira aula. Então, e é assim que funciona o curso Listen Better, Speak Better. Entendeu? Ele vai pegar e vai te mostrar muito bem como foi isso. E o evento de hoje do Listen Better, Speak Better foi exatamente para mostrar como você pode mudar a sua fluência, tá? E em pouco tempo. E daí amanhã nós vamos falar sobre quebrando os 3 grandes mitos sobre melhorar o seu listening, primeiramente, tá? Como você vai melhorar o seu listening? Quebrando esses mitos, são as crenças limitantes que você colocou na sua cabeça, ou que talvez você nem tenha na sua cabeça ainda, e você vai aprender. E também eu vou falar sobre os fatores responsáveis por você não ser fluente, tá? Existem vários fatores que te ajudam a não ser fluente. Então, isso tudo amanhã. Então, espera só um minutinho. Perfeito, meus queridos, minhas queridas. Quem gostou, levanta a mão. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Tem um monte de gente aí que eu não vi ainda. Isso, Venâncio, obrigado. Daniel, obrigado por participar. Wilson, Luciana, Lemos, todos vocês aí. Eu tô olhando para baixo, que vocês estão aqui na câmera de baixo, tá? Gabriel, obrigado a todos vocês aí. Vocês conseguiram perceber a importância da pronúncia? Aprender sobre pronúncia é uma coisa incrível. É uma economia de tempo tão grande que vocês não imaginam, né? Ou seja, falando aquela frase, a meia aula, muito obrigado, Lândia. Muito obrigado. Quem mais aqui? Fátima, consegui depois das 2 palavras só. Que pena ter dado ruim no áudio, ainda assim foi perfeito. Muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido aí. Eu vou fazer o quê agora? Eu vou gravar para o Instagram e vou pedir um favor de vocês. Eu vou tirar o áudio de vocês. Então, a gente vai praticar uma coisa bem legal. Qual é o nome do curso? Listen Better, Speak Better.
Então eu vou falar assim: if you listen better, you speak better. E agora eu vou tirar o som de vocês, tá? Espera só um minutinho. Cadê onde tira o som de todos aqui? Vou tirar o som de todos vocês. Vocês vão receber uma mensagenzinha aí.